Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 João. 1 João, capítulo 2. É o livro que nós estamos vendo nos domingos. 1 João, capítulo 2. Nós vamos ver hoje o verso 15 em diante. Primeiro João, capítulo 2, verso 15 em diante. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Vamos orar. Deus bendito, Pai de grande misericórdia e amor, te rendemos graças, ó Deus, por Tua palavra, porque ela é poderosa para transformar o nosso entendimento. Pedimos nesta noite, mais uma vez, que o Senhor haja poderosamente através dela, para que nós possamos, ó Deus, compreender como devemos lidar com algumas coisas deste mundo. Sabemos que é um mundo difícil, sabemos, ó Deus, que há muitos desafios, mas também sabemos que o Senhor tem um propósito em estarmos aqui. Queremos entender esses propósitos e viver a partir da Tua vontade. Por isso, Senhor, não permita que nenhum de nós que chegou até aqui possa voltar para casa da maneira como chegou. Mas por Tua graça e misericórdia, ajuda-nos a compreender Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O texto começa dizendo, no versículo 15, na forma imperativa: não ameis o mundo. Pede que nós não amemos o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se a gente fechasse nesse versículo, é lógico que isso ia ficar de uma maneira bem expandida. A gente ia pensar o quê? A gente ia pensar que o mundo ao qual ele se refere é tudo isso aqui que nos cerca, toda a existência em si. Isso foi o que fez, por exemplo, na Idade Média, alguns monges ascetas, separarem-se completamente do mundo, se esconderem em suas celas, acreditando mesmo que o que Deus queria para eles é que eles não tivessem contato nenhum com nada referente à existência. Bom, a gente percebe que isso não é muito bíblico, porque o próprio Jesus, quando esteve entre nós, ele compartilhou do mundo da maneira melhor possível, Ele foi a casamentos, ele estabeleceu contatos sociais, ele estava no meio das pessoas, então ele viveu, Ele viveu como qualquer outra pessoa viveria, de uma maneira santa, mas viveu. Então esse mundo não é bem isso que a gente está imaginando, esse mundo no sentido maior ou mais extenso de tudo que nos cerca. E por isso é muito importante a gente, quando lê a Bíblia, sempre entender que a gente precisa ler o versículo e o contexto geral do que aquilo ali está dizendo. Se a gente isolar um versículo, a gente corre o risco de interpretar de maneira completamente arbitrária. Então, o versículo seguinte vai explicar o que é o mundo. Ele diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí, no 16, ele explica o que é o mundo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou algumas Bíblias falam a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, o mundo ao qual ele está se referindo, que nós não devemos amar, é a forma do mundo, o sistema do mundo, das pessoas viverem. É como as pessoas decidiram viver nesse mundo longe de Deus. Elas decidiram então viver da seguinte forma: elas vivem na cobiça da carne, elas vivem na cobiça do que os olhos veem, e com um tremendo orgulho, com uma tremenda soberba referente à vida. Isso, segundo o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, é o mundo.
o mundo qual nós não devemos amar, e ele explica da seguinte forma: se alguém ama esse mundo, se alguém ama essa forma do mundo ser, o amor do Pai não está nele. O que ele quer dizer? O amor que essa pessoa tem pelo mundo não é o mesmo amor que Deus tem pela existência humana. Deus ama a sua criação, amém? Deus ama seus filhos, Deus ama até pecadores, mas Deus não ama a forma do proceder dos pecadores. Ele abomina isso. O amor de Deus não está nunca voltado para a questão do pecado. Então quem ama o pecado, ama por si só, mas não ama com o amor de Deus. Porque, irmãos, todo mundo ama alguma coisa. É impressionante. A gente pode até amar o que não presta, a gente pode até amar o que é mal, a gente pode amar o pecado, mas todo mundo ama alguma coisa. Agora, amar com o amor de Deus só se ama o que é bom. Amar com o amor de Deus só se ama o que é perfeito, agradável, só se ama o que é realmente aquilo que Deus também amaria. Por isso ele diz, quem ama o mundo, esse sistema de pensamento, essa forma de convivência do mundo, quem ama dessa forma, o amor do Pai não está nele. Isso é um amor pecaminoso de quem ama o mundo. E aí ele começa então a descrever, como eu falei, o que é esse mundo. Ele começa falando da concupiscência, ou algumas Bíblias dizem cobiça da carne, aquilo que o corpo deseja. E eu quero que a gente centralize hoje nesse pensamento, esse pensamento mundano, o que o corpo deseja. É isso que a gente vai pensar hoje. Nos próximos domingos a gente vê os outros dois, tá? A gente vê a concupiscência dos olhos e depois a soberba da vida. Mas hoje eu quero pensar com os irmãos sobre a cobiça da carne, que é a questão do nosso corpo, o que o nosso corpo anseia. O mundo que não merece o nosso amor, que equivale a esse sistema de pensar pecaminoso, começa a partir do nosso corpo em si, da cobiça da carne. E quando a gente fala na cobiça da carne, a gente está falando que a compulsão por prazeres carnais, elas resultam na negação da realidade espiritual. Ou seja, quem vive só pelo prazer do corpo, esquece completamente que existe um Deus. Completamente, não acredita numa realidade espiritual, vive somente dentro de um nível mais baixo, um nível animalesco. Todos nós somos considerados cientificamente animais. Há uma diferença em nós somos animais racionais. Mas há uma outra diferença em nós, teologicamente falando. Você nunca vai ver um cachorro orando, não é? Você nunca vai ver um gato ansioso ou temeroso porque a morte está chegando. Essas condições são condições espirituais, só cabem a nós, seres humanos, e não aos outros animais. Mas nós, seres humanos, podemos ser só racionais e não espirituais. Sendo só racionais e não espirituais, nós nos rebaixamos muitas vezes a uma condição animalesca. Somos racionais, mas vivemos como os animais, porque não temos uma condição espiritual, não lembramos que existe um Deus, não lembramos que existe uma transcendência, sabe? Que existe uma coisa maior do que o corpo. E aí a gente acaba vivendo só para o corpo. E aí vem também tanta infelicidade para nós, não é? Porque o corpo resume toda a nossa história. O corpo resume toda a nossa vida. Muitas vezes, por exemplo, o fato de eu estar envelhecendo, é lógico, você começa a envelhecer, você começa a ficar limitado. E o fato do meu corpo estar se limitando, muitas vezes, algumas pessoas, isso traz uma infelicidade imensa. Porque como essa pessoa viveu a vida toda dentro de uma condição abaixo, né? Ou seja, só no nível carnal, só no nível de natureza animal e nunca no nível espiritual, ela acredita mesmo que o que está acabando hoje, que é a questão da existência dela, do corpo dela, significa o fim da sua vida também. E por isso tanta gente entristece quando vai envelhecendo, ou tanta gente entristece quando o corpo não condiz com aquilo que gostaria que fosse. Algumas pessoas, por exemplo, se olham no espelho e se maldizem muito porque não são aquilo que gostariam de ser, acreditando que a vida se resume única e exclusivamente ao corpo. E aí, quando ele fala dessa cobiça do corpo, ele está falando de algumas coisas que nos levam a uma alienação da realidade espiritual, não só porque nós esquecemos de Deus e vivemos para o corpo, mas porque a gente começa a se escravizar com algumas coisas também referentes ao corpo. E eu quero tratar de duas delas. A primeira delas é o sexo, a segunda delas
É a comida. O alimento. De manhã, quando eu falei sobre o sexo, meus irmãos, o pessoal fez uma cara tão assustada para mim de manhã, que eu já estava com medo de continuar falando. Porque eu acho que as pessoas, elas pensam assim, não, a gente pode falar de sexo em todo lugar, menos na igreja. Só que quem criou o sexo foi Deus. Entendeu? Então, é natural que se fale nele, na igreja, para que ele não seja distorcido em outros lugares. Porque a grande questão do sexo é a sua distorção. Geralmente, sexo, irmãos, tem um papel preponderante nesse nosso aprisionamento à condição animal, à condição carnal. Visto que o sexo, ele mexe com todo o nosso sistema nervoso, trazendo, eu digo isso para pessoas normais. Existem pessoas que têm problemas funcionais e emocionais e elas não gostam de sexo e nem têm prazer com sexo. Mas pessoas normais, o sexo ele mexe com todo o sistema nervoso, ele mexe com prazer físico e emocional. É por isso que, por exemplo, o jovem nunca praticou sexo, mas aí ele começa a ter contato com uma garota. Já viu como o coração dispara? Vocês já viram, não já? Vocês não vão ficar com o pessoal da manhã não, por favor. Não tenham medo, nós não vamos cometer nenhum pecado aqui em pensar sobre essas coisas. Vocês viram como o coração dispara, como dá aquele friozinho na barriga? É uma sensação, né, do corpo e na mente completamente absurda. O que é isso? Né? É porque o sexo ele começa a mexer primeiro com o emocional. Depois, na consumação, ele vai tratar do físico, ou seja, ele mexe com as duas coisas. Não é à toa, meus irmãos, que ele pode nos tornar escravos, porque é uma coisa que mexe com todo o nosso ser. Cientistas afirmaram agora há pouco tempo que o sexo tem o mesmo poder que a cocaína na mente humana. Já pensou? Que coisa incrível! Biblicamente, o sexo é um presente de Deus, que deve ser vivenciado dentro do casamento, que é o lugar onde o sexo encontra o seu lugar apropriado, adequado. A Bíblia proíbe em várias passagens o que ela chama de fornicação. O que é fornicação? Biblicamente falando, é todo sexo fora do casamento. Todo sexo fora do casamento é considerado pecado e é considerado pecado de fornicação. Outra coisa, todo sexo fora do casamento a Bíblia trata como prostituição. É uma forma de se prostituir, o sexo fora do casamento. Segundo a Bíblia, o sexo é um complemento do amor que se consuma a partir da união de dois corpos, com vistas à procriação e à cumplicidade. Preste atenção, por favor, no que eu falei. Procriação e cumplicidade. A gente não casa só para procriar. Ok? Nós casamos por causa da procriação e da cumplicidade. Porque se fosse só a procriação, eu estaria perdido. Quando a Marlene olhou para mim e disse, não vou ter filhos com essa cara. Não é? Se fosse só a procriação. A gente saía atrás de uma pessoa adequada para a procriação, né? Será que essa mulher vai dar bons filhos, né? A gente olhava para o homem e dizia, será que esse homem vai produzir bons filhos, né? Seria só para a procriação. Mas Deus não pensou assim. Ele pensa na procriação e cumplicidade, numa vida que vai ser vivida juntas. Olha o que a Bíblia diz para nós. Gênesis 2:24 diz o seguinte: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Uma só carne significa a questão sexual, do encontro sexual, e uma só carne significa a cumplicidade. Eles vão viver juntos como se fossem um só. Daí você vê então que a essência do sexo, biblicamente falando, é um complemento quase que espiritual entre um homem e uma mulher. Essa paranoia que a igreja tem com o sexo é normal. Daqui a pouco eu vou falar um pouco do que como o mundo trata o sexo e por que nós crentes temos tanto medo de tratar sobre isso, por causa da forma que o mundo trata o sexo. Eu lembro de alguns anos atrás, estava num congresso para casais e nós estávamos falando sobre a santidade no casamento. E um rapaz se levantou lá para dar uma palavra e ele disse o seguinte, acho que já contei isso aqui, mas vale a pena contar novamente. Ele disse o seguinte, pastor, lá em casa nós oramos antes de praticar o sexo e depois oramos depois que praticamos pedindo perdão. Olha a cabeça do cara. Ele acha mesmo que praticar sexo é a coisa mais pecaminosa do mundo. É tão pecaminosa que ele tem que orar antes e depois. É esse o pensamento de muita gente, biblicamente falando. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o sexo no casamento é uma celebração do amor. A Bíblia diz que o sexo no casamento é o local onde ele deve acontecer. E a Bíblia diz que o homem pertence à mulher, a mulher pertence ao homem. E isso é uma unidade espiritual. Os dois são uma só carne.
O mundo coloca o sexo, daí o nosso medo de tratar dele na igreja, em um patamar de controle sobre nossas vidas. Tudo, meus irmãos, parece ser definido a partir do sexo. Quando a mídia deseja nos atrair, chamar nossa atenção, o que eles usam? Qualquer tipo de expressão sexual. Você vê um comercial na televisão que não tem nada a ver, é de escova de dente. Você não imagina que é de escova de dente, porque tem uma mulher seminua. É quase sempre assim. E aí, eu fico pensando assim, aqueles programas de auditório, né? Tem um cara apresentando, tem as mulheres seminuas dançando atrás. Eu sempre me perguntei por que essas meninas estão dançando ali atrás, seminuas. Porque essa é a cultura nossa. É uma cultura completamente recheada da questão sexual. E a mulher colocada no sentido de objeto disso, e o homem como aquele que aprecia o produto. É essa a nossa cultura levada de uma maneira tão natural, de uma maneira tão banalizada até. Quando a Bíblia elucida a questão do pecado da idolatria, olha só, pecado da idolatria, estou falando, no livro de Romanos, ela aponta como resultado da idolatria a depravação sexual. Eu queria que vocês abrissem, por favor, Romanos capítulo 1, do verso 22 ao verso 24. Romanos capítulo 1, do verso 22 ao verso 24. É quando a Bíblia trata do pecado da idolatria e vai falar dessa questão da idolatria que ela leva à depravação sexual. Romanos 1, verso 22 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Preste atenção, deixa a Bíblia aberta, tá? O que eles começaram a fazer? A primeira coisa que eles fizeram foi que eles ficaram meio enlouquecidos e trocaram a glória de Deus, esqueceram da glória de Deus e criaram o seu próprio Deus. E esses deuses que eles criaram eram imagens de pássaros, de répteis, de quadrúpedes. Eles criaram imagens, criaram seus próprios deuses. Que é uma tendência da idolatria, é você criar um Deus que você possa ter controle sobre ele. Por que aquelas pessoas que idolatram artistas acabam matando o artista? Ou tentando matar o artista? Porque ele quer ter controle sobre o seu astro. E quando ele não tem controle, quando ele percebe que aquele ser não lhe pertence, ele tenta eliminá-lo. Aqui na loucura, então, eles criaram seus próprios deuses. A partir desta loucura, veja no que deu. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Eles começaram criando seus próprios deuses, depois eles começam a endeusar seus sentimentos, suas emoções, seus prazeres. E quando eles endeusaram seus sentimentos, emoções e prazeres, imediatamente eles descambaram para a depravação sexual. Ou seja, a nossa sociedade é vítima do descaso da glória de Deus. É por isso que nós, entre aspas, né, a sociedade, endeusa tanto o sexo. Por quê? O nosso suprimento emocional sem Deus é insignificante. Todos nós precisamos de prazer, de alegria, de contentamento, senão ninguém aguentava essa vida. E Deus, através da relação que nós temos com Ele, Ele apresenta a nós as formas espirituais de contentamento, de prazer, de alegria. Sem essas formas espirituais, nós estamos rebaixados aqui à nossa condição animalesca. Então nós vamos tentar, na nossa condição animalesca, experimentar prazeres, alegrias e contentamento. E nada dará mais prazer, alegria e contentamento, se você está só na condição animal, do que o sexo. Daí porque a nossa sociedade se rende completamente a essa condição escrava dos apelos sexuais. Cabe a nós cristãos, irmãos, não permitirmos que as coisas que foram criadas por Deus sejam deturpadas de tal forma que nós nos tornemos escravos delas. Deus nos deu essas coisas para nós as usarmos da melhor maneira possível e não para nós sermos usados por elas. Ele não nos concedeu essas coisas para que nós pudéssemos ser completamente escravos delas e viver somente a partir delas.
Ele nos deu estas coisas com outro princípio. Jesus nos disse o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus estava dizendo isso, ele estava falando o seguinte: quando o Filho se apresenta, quando ele se apresenta e apresenta o Evangelho e apresenta a vida numa questão espiritual, numa relação com Deus, ele quer nos tirar dessa condição escrava, que é a condição animalesca, e dizer: olha, existe um Deus, existe uma vida além disso que você está experimentando aqui, existe uma vida além do seu corpo, existe uma vida espiritual, existe uma relação com Deus. O Filho quer libertar dessa condição animalesca para que você entenda a condição externa maior, que é a sua relação com Deus. Então, da mesma forma que Cristo deseja isso, é preciso também que a gente lembre que quando Ele faz isso com a gente, quando Ele dá essa liberdade de nós deixarmos a condição animalesca e começarmos a ser gente, porque gente só é completo quando é corpo e espírito, amém? Então é preciso a gente entender qual é a nossa condição. E a nossa condição, abre em 1 Coríntios capítulo 6, veja o que a Bíblia fala de nós cristãos. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 15, a palavra de Deus vai dizer para nós a condição dos nossos corpos em Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 em diante diz assim: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aqueles que se unem a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? O texto é muito claro, e quando ele fala em prostituta, como eu falei no início, ele não está falando de prostitutas que você encontra por aí, ele está falando de todo tipo de sexo praticado fora do casamento. Ele trata da condição como prostituição. Algumas pessoas pensam que as restrições feitas por Deus em relação ao sexo são apenas meios dele nos privar do prazer. Duas coisas eu tenho aprendido estudando a Bíblia esses anos todos. A primeira delas é que Deus realmente nos ama. A segunda delas é que Deus não só nos ama, mas o seu propósito é que Ele será glorificado na nossa alegria. Amém? Na alegria de nós sentirmos o prazer de viver. Deus nos ama e quer que nós sintamos prazer em estar vivos. Nessa condição de entendimento, então, não pense que quando Deus nos priva do sexo de maneira promíscua, Ele está nos privando de alegria, prazer, ou está deixando de nos amar como deveria. Muito pelo contrário. Há prazeres, irmãos, que nós precisamos saber a melhor forma de experimentá-los. E o sexo, Deus diz, é dentro do casamento, é dentro da estrutura do amor, do comprometimento, é dentro da questão do romantismo. Tire o romantismo do sexo, ele vira a coisa mais animalesca e banalizada que existe. É importantíssimo o romantismo dentro da questão sexual. Então Deus apenas quer que nós entendamos que algumas coisas precisam ser experimentadas da melhor forma, como por exemplo, eu amo chocolate, mas eu não suportaria comer chocolate o dia todo e todo dia. Talvez eu até morresse, não é não? E muitas coisas que nós gostamos tanto, se elas fossem feitas repetidamente, continuamente, de maneira em que nós não tivéssemos controle sobre isso e nem tivéssemos um comprometimento com o que estamos fazendo, isso com certeza nos arruinaria ou nos tornaria apáticos com aquilo que nós gostávamos tanto antes. Assim,
é muito importante a gente entender que o que Deus quer de nós é que esse corpo saiba para que está no mundo. E ele está no mundo, sim, para como qualquer pessoa sensorial como nós somos, né? Sentir prazer. Mas o prazer dentro de um limite que não arranca de nós nada, que não fere os princípios de Deus e que faz de nós nos sentirmos muito bem. Amém? Pois bem, então agora vocês podem ficar relaxados, paramos de falar de sexo, tá? Talvez você melhore agora o ânimo, ou não, vamos falar de comida, certo? Que é o segundo aspecto. O sexo é o primeiro, que envolve tanto a cobiça da carne, a cobiça do corpo. O segundo é a comida. O prazer de comer sempre foi celebrado em muitas culturas, sempre. No entanto, sempre era possível acontecer os exageros. Por exemplo, os gregos, eles criavam os banquetes suntuosos, duravam dias esses banquetes. E para aproveitar bem os banquetes, sabe o que eles faziam? Eles enfiavam o dedo na goela e vomitavam para poder comer mais. Era muito comum, por exemplo, ter um servo carregando, todo tempo atrás deles, né, um vaso que chamava vomitódromo, onde o cara vomitava constantemente para continuar comendo. Ou seja, sempre houve os exageros, o que a gente chama esses exageros de glutonaria. A gula é apontada como um dos pecados capitais, ou seja, por que pecado capital, né? Os teólogos dizem que o pecado capital é aquele pecado que leva a outros pecados. Ou seja, uma pessoa que tem um problema de glutonaria, um guloso, um glutão, ele não será alguém viciado apenas em comer. Ele vai também ser desregrado em outras coisas na vida dele. Ele não será desregrado só na questão da alimentação. Em nossa geração, comer continua sendo um meio de socialização, não é? Nós crentes amamos comer. Toda vez que a gente se socializa, a gente come, não é? Cada grupo que a gente reúne tem uma coisa, alguém diz, e quem traz alguma coisa? Aí pronto, a gente já vai comer de novo. Termina o culto, a gente vai para as lanchonetes comer. É uma forma de se socializar. Agora, o problema é quando comer se transforma num fim em si mesmo. O glutão, ele é um egoísta. A sua preocupação, quando ele está num ambiente social, não são as pessoas, é a comida. E muitas vezes, nem a comida é recebida por ele com gratidão. Porque o glutão, ele não saboreia o alimento, ele não degusta o alimento, ele só come. E quando a gente fala em ser grato pelos alimentos, a gente não está falando de fazer uma oração antes de comer, não, gente. Você sabe o que é ser grato por um alimento? É você poder saborear o alimento. É você poder degustar o alimento. Deus criou, né, os alimentos, é impressionante, podiam tudo ter o mesmo gosto. Não podia? Mas Ele criou cada alimento com um gosto diferente. A coisa mais espetacular que eu acho que Deus criou foi o feijão e arroz. Não, que complemento maravilhoso, feijão e arroz. Não é? Então, essas coisas, bife com batata, são coisas que se complementam de uma maneira incrível, né? Então, assim, Deus criou essas coisas com gostos diferentes e nós celebramos e agradecemos a Deus quando podemos identificar o gosto e dizer prazerosamente, que delícia, né? O glutão não diz que delícia, ele não tem tempo para isso, ele está engolindo enquanto você diz que delícia. Para o glutão, comer assume a categoria de idolatria. Que é claro, dentro da nossa cultura, a gente não costuma apontar pecado, né? A gente sempre arranja um jeitinho para não dizer a palavra pecado. Então, o que a gente vai dizer? Não, ele não é questão de idolatria. Coitado, ele come quando está ansioso. Ora, se eu como quando estou ansioso, aquilo ali é a minha oração. Eu busco o meu Deus, o meu conforto, qual é? Comer. Ele é viciado. Um vício não só é pecado, como aprisionador, mas também é idolátrico. Olha, a Bíblia diz que é possível resumir a vida ao estômago.
Você acredita nisso? Filipenses capítulo 3, abra lá, verso 18 em diante. Filipenses 3, 18. Filipenses 3,18 diz assim: pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago. Algumas aí dizem, seu Deus é o ventre, né? O Deus desses caras é a barriga. E tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. Ou seja, alguém pode resumir a vida ao que come. Alguém pode resumir a vida em comer ou não comer. Daqui a pouco eu explico mais sobre isso. Mas antes eu quero falar que o glutão também é um alienado em relação às coisas espirituais. Não precisa você abrir, eu vou citar para você Isaías capítulo 22, do verso 12 e 13. Se você quiser marcar para ler em casa, Isaías 22, 12. Diz assim: naquele dia, o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que eles chorassem e pranteassem, arrancassem os cabelos, usassem vestes de lamento, demonstrassem arrependimento. Mas ao contrário, eles celebraram, abateram um gado, ovelhas, muita carne, muito vinho, e diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O glutão é um alienado em relação à vida espiritual. A vida dele se resume a comer. Se eu tenho o que comer, para mim é o que basta. O C.S. Lewis, aí eu falei da questão do glutão, o inverso. C.S. Lewis, que é um teólogo, escritor, disse o seguinte: existe a gula do excesso e a gula da delicadeza. Ou seja, existe aquele que come desenfreadamente, desesperadamente, sem controle, que é o glutão, e existe o que não quer comer nada. Os dois estão em pecado, porque os dois resumiram a vida a uma única atitude: comer. A vida dessa pessoa é resumida nisso: ou eu como ou não como. Eu não como para ficar bonita, eu como porque eu gosto muito de comer. O problema, a questão única é: como é que a vida de uma pessoa se resume a comer? Não é incrível isso? Jesus nos diz o seguinte, Mateus capítulo 4, verso 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. João capítulo 4, verso 34, quando os discípulos vinham se encontrar com Jesus, Jesus disse uma coisa muito interessante. Ele disse: a minha comida, que eles traziam comida para ele, ele não quis comer naquela ocasião. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? O que Jesus estava dizendo é: comer é importante, mas não é a coisa mais importante de todas em relação a como estamos vivendo. Nós vivemos numa era em que, eu não sei se você sabe, mas eu pesquisei, nós estamos numa sociedade em que os livros de receita vendem 10 vezes mais do que a Bíblia. E não esqueça que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Ou seja, a nossa preocupação com o corpo tem atingido limites absurdos. É lógico que tem algumas pessoas que têm a tendência a engordar, essas pessoas nem comem tanto, é uma tendência fisiológica, né? Não tem como impedir isso. Nós não estamos falando disso. Nós não vamos identificar um glutão pelo aspecto físico, a gente vai identificar pela relação dele com o corpo dele. É isso que vai dizer se essa pessoa ainda está numa condição em que o corpo é mais importante do que tudo. Todo mundo quer ficar bem, é lógico. Ninguém está dizendo que você não vai lutar para ficar bem, todo mundo quer ficar bem. Agora a gente não pode ser escravo de absolutamente nada. Nada. Você sabe o que é o jejum? O jejum não era para emagrecer, viu? O jejum era para, por um momento, a pessoa se afastava daquele momento de alimentar-se e ia buscar a Deus em oração. Mas ele servia também para outra coisa, para dizer para o alimento: você não tem controle sobre mim.
Sabe quando a gente fica com muita raiva quando a gente está com fome? Alguns de vocês ficam com muita raiva quando estão com fome? É? Você já parou para pensar que isso não é legal? Que deve ter alguma coisa errada com a gente, quando o nosso corpo nos controla tanto que uma fome nos faz ficar com raiva de todo mundo? Né? Tem alguma coisa errada nisso? Como é que pode? Se eu tenho fome, grito com as pessoas, perco a paciência, tem alguma coisa errada nisso. O jejum também era uma forma de controlar o meu controle sobre as coisas, de dizer, espera aí, essas coisas não vão manter controle sobre mim. Eu lembro quando eu era criança, né? A minha avó, que era crente, a gente saía para algum lugar e aí dava fome. Aí ela brincava comigo e dizia assim, olhava para mim e disse, você quer parecer com Jesus? Aí eu dizia, quero, vó. Mas criança sempre repete a mesma coisa, né? Mas eu estou com fome. Ela disse, mas você quer parecer com Jesus? Eu disse, quero, vó. Então tá. Nós estamos há 4 horas sem comer. Ainda faltam 39 dias para você se parecer com Ele. Aguente mais um pouco. Nossos impulsos carnais devem ser dominados. Amém? Somos maiores do que eles à medida que nós encontramos em Deus o contentamento. Nosso desafio é o que diz lá em Colossenses 3,5. Faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Não deixe essas coisas controlar a sua vida. Nenhuma delas. Que o sexo seja puro, em essência, romântico e sempre consumado no leito conjugal. Amém? Sempre consumado no leito conjugal. Se por acaso você carrega consigo alguma culpa nesse sentido, peça perdão a Deus e vá em frente. É assim que a graça de Deus funciona. A gente pede perdão a Deus e vai em frente. Senhor, me perdoa porque um dia eu usei essa coisa que o Senhor deu para nós, chamada sexo, de maneira completamente fora daquilo que o Senhor estabeleceu que eu deveria usar. Eu quero me arrepender nesse instante disso e seguir em frente, fazendo as coisas da maneira que o Senhor deseja. Eu creio que a gente deve desafiar, sim, a nós mesmos e dizer, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, para ver o que acontece quando fazemos a vontade de Deus. Amém? Quanto ao alimento, seja ele para o corpo objeto de degustação, celebração, sirva para realmente nos fortalecer, deixar de pé, mas nunca assuma o controle do nosso ser, de maneira que nós vivamos a partir disso, que nós corramos para isso, para poder lidar com algumas ansiedades. Vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Quando Deus criou Adão, Ele disse que Ele dominaria sobre a terra. As coisas não o controlariam, Ele controlaria as coisas. Quando Adão caiu em pecado, as coisas começaram a controlar a humanidade. A gente precisa reverter esse processo porque nós agora estamos em Cristo. Essas coisas não podem nos controlar, nós vamos controlá-las. Eu lembro de um livro do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que ele dizia, imagina você, na questão sexual, você vai no teatro, esse teatro está lotado, abrem-se as cortinas, e o que começa? Alguém está sentado numa mesa comendo um bife, ele mexe no bife, as pessoas ficam, oh, ele vira o bife para o outro lado, oh, ele corta um pedaço do bife, as pessoas, oh. É mais ou menos essa situação sexual que a gente vive, né? A gente olhar para o sexo como se fosse a celebração de uma coisa patética, como alguém comendo um bife publicamente. É assim que a televisão faz com a gente, é assim que os sites pornográficos querem fazer, é assim que a mídia deseja fazer. Vamos colocar cada coisa em seu devido lugar. Sexo é uma coisa maravilhosamente dada por Deus, é puro, é uma celebração e é principalmente uma união de dois corpos espiritualmente. Amém? Não vamos deixar cada coisa no seu devido lugar. Os alimentos foram dados por Deus, cada um com gostos diferentes, com sabores diferentes, e eles foram nos dados para a gente celebrar mesmo, para a gente comer junto. Jesus disse, todas as vezes que comerem desse pão, todas as vezes que beberem desse vinho, ou seja, Jesus queria que a gente sentasse e comesse. Mas o apóstolo Paulo,
Lá no livro de Corinto, conta que o pessoal lá em Corinto estava indo só para comer. Tinha a ceia do Senhor e tinha, lógico, um banquete depois, mas o pessoal ia só para comer, perdendo completamente a direção do que era celebrar ali o corpo de Cristo. Nós não podemos permitir que isso seja algo natural nas nossas vidas, que a gente tenha controle sobre essas coisas, porque Deus nos deu a possibilidade disso. Amém? Vamos orar? Aí onde você está, fale com Deus. Senhor, nós queremos te render graças, porque nesta noite nós compreendemos algo muito importante: como nós devemos lidar com os desejos que o nosso corpo pede, que nós tenhamos controle sobre eles, porque eles não podem nos dominar. Nós temos que ser, ó Pai, senhores de nossa própria existência, porque o Senhor nos deu essa condição através do Teu Espírito. Ajuda-nos então, ó Pai, a manter esse domínio em nossas vidas, para que possamos experimentar as coisas que o Senhor colocou nesse mundo de maneira verdadeiramente prazerosa, sem culpa, mas com muita alegria. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.